Meus caros amigos e amigas, dado compromissos assumidos antes ainda da programação prevista para essa noite, nesse momento estou em Correia Pinto para missas de crismas. Alegro-me muito com o convite para me unir de forma virtual a vocês que se fazem presentes na comunidade de São Francisco, bem como a todos que acompanham esse evento através das redes sociais. Meu cordial boa noite a cada uma de vocês. Faz poucos dias, tive a grata oportunidade de receber das mãos do autor Vítor Hugo Mendes os 2 volumes do livro Liberación, um balanço histórico bajo el influjo de Aparecida e Laudato Si, el aporte latino-americano de Francisco, traduzido ao português, fica Libertação, um balanço histórico sobre o influxo de Aparecida e Laudato Si, o aporte latino-americano de Francisco. Hoje, temos a sessão pública de lançamento desse trabalho aqui na cidade de Lages. Embora o autor dessa obra, como muitos já sabem, por opção, prefere ser chamado unicamente pelo nome Vítor Hugo, creio que é oportuno lembrar que, em 2006, Vítor defendeu uma tese de doutorado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, nos últimos 5 anos, portanto, 2015 a 2021, viveu na Península Ibérica, onde realizou um doutorado em Teologia Sistemática junto à Universidade Católica de Salamanca, na Espanha. A obra, que hoje vem a público, foi produzida nesse período de formação permanente. Nessa mesma instituição, realizou um pós-doutorado em pensamento ibérico e latino-americano. Ainda em Salamanca, fez um outro pós-doutorado em educação na histórica Universidade Pública de Salamanca. Por sua vez, considero muito importante esse dado. Como presbítero, portanto, padre, Vítor Hugo colaborou com trabalhos pastorais em Salamanca e, nos últimos 3 anos, principalmente, na Diocese de Guarda, em Portugal. Vítor Hugo gosta de dizer que é caboclo. Ele nasceu aqui, em Curitibanos, pertinho de nós, em 1966. Em 1994, foi ordenado presbítero na nossa Diocese de Lages. Como padre, são 27 anos. Exerceu diferentes trabalhos na Diocese de Lages, no nosso Regional Sul 4 da CNBB em Santa Catarina, na Igreja Católica do Brasil. Sempre vinculado com a questão da formação, seja como formador no seminário, como seminaristas, seja como professor em diversas instituições educativas e universidades, seja na formação de lideranças e assessorias de diferentes movimentos sociais e populares. De 2011 a 2015, ele trabalhou 4 anos como secretário executivo de Cultura e Educação no Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, na Colômbia. No total, entre Colômbia e Península Ibérica, foram 10 anos de trabalhos e estudos fora do Brasil. Ontem, dia 25 de novembro, fez exatamente 5 meses de seu regresso ao Brasil e de seu retorno à região serrana catarinense. Uma vez mais, quero repetir as boas-vindas ao Vítor Hugo, que é gente da casa, de maneira particular, bem-vindo e bem retornado à nossa Diocese de Lages. Alguns pensamentos principais atendendo no pedido do padre Vítor, para ser breve na sua apresentação pessoal, quero ainda destacar alguns pontos e alguns pensamentos que parecem importantes para esse momento do lançamento desse livro. Primeiro, com relação à obra, um conjunto de 700 páginas escritas, e no momento publicadas apenas em espanhol, daquilo que pude ler e perceber até o momento, pois é um texto de estudo que deve ser lido uma segunda, uma terceira vez, fez-me lembrar de obras como a principal de todas as obras escritas, a Bíblia. Como todos sabemos, quando tomamos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, primeiro, antes de tudo, precisamos ter presente a experiência de fé vivida que contagiou pessoas e comunidades e forjou o povo de Deus. Somente depois veio o livro que nasceu, o texto escrito, a Bíblia,
Não é primeiro o texto, depois a experiência. Não. Assim, ele também faz essa memória histórica do Deus libertador. Primeiro veio a experiência de fé, somente depois o livro. Quer me parecer que o nosso autor, Victor Hugo, que hoje lança esse livro, segue o mesmo raciocínio. Sua obra escrita, cheia de muitos detalhes e com mais de 1000 notas de rodapé, recorda a caminhada libertadora de uma multidão de mulheres e homens que fizeram e fazem na América Latina e no nosso querido Caribe. Vale lembrar que muitos que fizeram parte dessa caminhada, por exemplo, Dom Oscar Romero, bispo de El Salvador, por exemplo, são invocados como mártires da libertação, porque foram perseguidos e mortos na defesa da justiça. Muitos de nós também participamos ontem e hoje dessa história, que uniu fé e vida em grupos de família, na participação dos movimentos populares, na luta para vencer todas as formas de pecado que impedem o reinado de Deus entre nós. Considero que, em muitos aspectos, Victor Hugo identifica nesse livro diferentes faces do caminhar evangelizador da Diocese de Lages, uma igreja viva que em breve vai completar 100 anos, já em 2027. Basta olhar as nossas diretrizes da ação evangelizadora, onde diz em seu objetivo que nós somos parte do povo serrano e queremos nos evangelizar em grupos de famílias e em sedes. Em todo caso, quero sublinhar um dos méritos muito importantes do presente trabalho. Nos 2 volumes dessa obra, como na Bíblia, primeiro vem a experiência de fé. Somente depois, no segundo momento, vem o livro. Você, Padre Victor Hugo, participou desta caminhada e escreveu essa memória. Num segundo pensamento, deriva do primeiro. Tal como perceberão os leitores da obra, há uma linha que atravessa da primeira à última página dessa obra. Uma experiência de fé que chama atenção para a realidade da vida do povo latino-americano. Com os olhos nessa realidade, nasceu a Igreja dos Pobres e a teologia latino-americana, ou se quisermos, a teologia da libertação. Como diz Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano, e ele recebe essa homenagem agora, que primeiro deve ter essa experiência. Daí nasceu a opção pelos pobres e as comunidades eclesiais de base como um jeito de ser igreja dos pobres, com os pobres. Essas foram as opções da Igreja da América Latina e essas são também as nossas opções de igreja no Brasil. Opções por uma igreja de uma teologia encarnada na vida do povo. Elas foram assumidas na trajetória das conferências episcopais latino-americanas do pós-Concílio Vaticano II, como Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida. Essas são também as opções do Papa Francisco, o primeiro Papa que vem da América Latina, como ele não se cansa de frisar, quer uma igreja pobre para os pobres. Agora, Victor, o seu livro não tem receitas, não tem receio em dizer que o Papa Francisco caminha com ele para viver o evangelho sem rodeios, sem fazer voltas, sem maquiagens, sem disfarces. E você apresenta isso. Um terceiro pensamento, especificamente sobre o Papa Francisco, dos 2 volumes que Victor escreveu, o volume 1 e o 2, o primeiro trata da igreja na América Latina com uma enorme qualidade de detalhes, um estudo retrospectivo realmente interessante. Já no segundo volume, mostra com muita propriedade uma análise muito completa do pontificado de Francisco. Mostra com muita propriedade como a Igreja da América Latina gestou o primeiro Papa nascido nessas terras. Além disso, deixa claro que no Papa Francisco encontramos o nosso jeito latino-americano de ser igreja. É simples, dialogal, próximo da vida do povo. Em uma palavra, Francisco é o Papa da Igreja sinodal. E tudo isso, guiado pelo Papa latino-americano, vai produzindo uma revolução na igreja no mundo inteiro. Francisco é o Papa da Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho em português,
Francisco é o Papa da Amoris Laetitia, o amor em família. Francisco é o Papa da Laudato Si, o cuidado com a casa comum. Francisco é o Papa da Fratelli Tutti, todos irmãos. Tudo isso está recopilado na sua maior parte desse livro e merece nossa atenção muito especial. Parabéns, Vitor Hugo, pela sua obra. É uma grande obra. Agradeço por você lançar essa obra na nossa Diocese de Lages, na comunidade de São Francisco, um bairro de nossa cidade. Como diria Francisco, na periferia. A igreja precisa chegar sempre nas periferias. Felicito você por esse gesto. É uma universidade de Salamanca chegando na periferia de Lages. Alegra-me dizer que com sua presença chegou também esse presente, o seu livro, para a igreja no Brasil, para a igreja da América Latina, e em breve um lançamento, quem sabe, continental. Muitas graças, Vitor. Por fim, lembro que você é um caboclo estudado, que quis voltar para a região serrana. Sabia que ainda temos esse grande desafio. Nem todo mundo quer ficar em Lages para contribuir com a região serrana e cuidar do povo de Deus na Serra Catarinense. Por isso, o meu reconhecimento. Creio que você pode somar conosco na Diocese de Lages e contribuir com muitos trabalhos que pouco a pouco vão se renovando e ganhando rosto e compromisso social na ação evangelizadora. Saiba que, de minha parte, a Igreja de Lages quer contribuir com todas as iniciativas que possa fazer crescer a vida nessas terras do Pinheiro, Araucária, ou na terra do Caru. Estou certo de que você saberá contribuir como educador, como teólogo, como padre, e sobretudo como cristão nesse compromisso de fazer o bem sem olhar a quem, na região dos Campos de Lages. Faço votos que a sessão dessa noite seja proveitosa para todos e todas. Uma vez mais, agradeço a oportunidade de encontrar com todos vocês. Muito obrigado, desculpe não estar presente fisicamente por outros compromissos. Boa noite.